Paz na alma e saúde no espírito, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal Tem Graça Aqui. Dizer que eu sou o evangelista jovem crente e desde já estendo meus agradecimentos ao elenco diretivo do TGA na pessoa do nosso irmão Tomás. Vamos à palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo de número 4, versículos de número 10. A vossa atenção. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Amados no Senhor, a palavra que acabamos de ler trata-se de um documento do primeiro século, porque Colossenses cumpre os pressupostos de uma carta do primeiro século. E quais são? Uma carta do primeiro século, em primeira instância, você vê o nome do autor. Após o nome do autor, segue-se então o nome do destinatário e em seguida a saudação inicial. Posteriormente vem o corpo da carta, lá onde se encerra o assunto da carta. E por fim, vem então a saudação final. Assim, Colossenses cumpre os pressupostos de uma carta do primeiro século. Mas quando você lê a carta de Paulo aos Colossenses, você percebe que Paulo traz à tona a figura de Jesus Cristo, a suficiência de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nele foram criados todas as coisas. Em Jesus foram criados tronos, principados, potestades. Em Jesus foram criados governos, reinos. Em outras palavras, tudo foi feito por Ele e para Ele. Tudo foi feito para a honra e glória do nome dEle. Mas vamos nos focar aqui um bocadinho naquilo que é o espírito do autor. Como é que se encontra Paulo quando ele escreve Colossenses? Como é que se encontra o espírito de Paulo? Encontra-se triste, alegre, chateado, agradecido? Como é que Paulo se encontra? Prezados irmãos, Paulo, quando escreve a carta aos Colossos, Paulo, em primeira instância, mostra um espírito de agradecimento. Ele mostra-se agradecido pelo simples facto de ter recebido, a partir de Epáfras, o testemunho de que os crentes em Colossos andavam na presença do Senhor, permaneciam na presença do Senhor. E ali segue-se então algumas advertências sobre a sã doutrina. Mas no finalzinho da carta, onde constam os versículos que nós lemos, Paulo lista os nomes daqueles que estão ao seu redor, daqueles que fazem parte com ele na seara do Senhor, aqueles que labutam com ele na seara do Senhor. E ali vem a nossa lição. Nós podemos compreender com Paulo que na trajetória cristã existem pelo menos dois tipos de pessoas. Existem pessoas com quem a gente ora e existem pessoas que oram por nós. Tanto uma como outra fazem parte da cobertura de Deus em nossas vidas. Fazem parte da proteção de Deus em nossas vidas. A razão pela qual eu trago como subtema de mensagem a cobertura espiritual. Irmãos, Paulo lista os nomes daqueles que são chegados a ele. E faz menção especificamente de Marcos. Faz menção especificamente de Jesus, o justo. E ele menciona dizendo que muitas das vezes Marcos e o justo constituíam como sendo aqueles que são o seu lenitivo. No original, lenitivo significa conforto. A palavra lenitivo significa bálsamo. Mas quando a gente salta para Romanos, a gente vê que Paulo, no finalzinho, de igual modo, ele faz novamente uma lista e não se esquece daquela mulher chamada Febe, que diz que ela era como uma protetora para ele. Querido irmão, querida irmã, nós podemos andar
e nós podemos caminhar. Mas existem pessoas que Deus seleciona na tua caminhada, na minha caminhada, para serem cobertura espiritual em nossas vidas, para serem proteção de Deus em nossas vidas. Repare comigo que Paulo, pela autoridade que tinha de apóstolo, a maneira como era usado, mesmo assim, ele lista em Romanos, fazendo menção da Febe, dizendo que ela era como uma protetora, porque cuidou dele. Nós começamos a perceber que qualquer sucesso que um ser vivente queira ter na terra necessita de uma cobertura espiritual. Medite comigo, todos têm uma cobertura espiritual. Uns de um lado, outros do outro. Estou querendo dizer o quê? Estou a dizer que uns creem que a cobertura pode vir do lado das trevas, outros acreditam que uma boa cobertura vem do lado de Deus. Mas o certo é que todos nós temos uma cobertura espiritual. Se for lá fora, nós íamos dizer assim, o fulano tem as costas largas. Qualquer empreendimento de sucesso, acredite comigo, tem uma cobertura espiritual. Qualquer cantor, quer seja gospel ou não, tem uma cobertura espiritual. O sucesso na terra em que nós vivemos, sem uma cobertura espiritual, não existe. Mesmo as multinacionais, que têm um sucesso estrondoso, quantos de nós já ouvimos que o fulano foi buscar aquilo, que a fulana foi buscar aquilo para ter o sucesso que tem? O que é isso? Cobertura espiritual. Ou do lado das trevas, ou do lado da luz. Mas todos têm uma cobertura espiritual. E a cobertura espiritual, ela é reforçada justamente com aquelas pessoas que constituem-se uma proteção de Deus em nossas vidas. Aquelas pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Não só aquelas pessoas que oram por nós, mas também aquelas pessoas que oram conosco. Aquelas que dizem, não, mais do que orar por você, hoje eu quero orar com você. Hoje eu quero dobrar o meu joelho com você. Quero pagar o preço com você. Esta pessoa faz parte da proteção de Deus na tua vida. Faz parte da cobertura de Deus na tua vida. E aí vai a minha pergunta. Quanto tempo você tira para orar com esta pessoa? Quanto tempo na semana? No mês? Se calhar no ano você tira para orar com as pessoas que Deus colocou ao teu redor? Quanto tempo você tira para orar com as pessoas que Deus colocou para serem a tua proteção na terra? Para serem a tua cobertura espiritual na terra? Quer medir o sucesso de um homem de Deus? Olha para a sua dimensão espiritual de cobertura que ele tem. Você já imaginou comigo a magna igreja, aquela que é considerada como sendo uma das maiores igrejas do século XXI? A igreja do saudoso Dr. Paul Yong-Cho. Você já imaginou a cobertura espiritual que essa igreja tem? Quantas pessoas dobram o joelho juntas e oram a Deus? Nós descobrimos a partir daí que muito dos insucessos que nós temos é falta de cobertura espiritual. Em qualquer área das nossas vidas. Muito dos insucessos que nós temos é falta de cobertura espiritual. Eu quero motivar você. Deus selecionará pessoas para orarem com você. Deus selecionará na tua trajetória cristã pessoas que estarão do teu lado e que servirão como uma proteção de Deus na terra para a tua vida, para o teu ministério, para o teu chamado, para o grupo de oração que você dirige. Eu falo para você, servo de Deus. Eu falo para você, mulher de Deus. Eu falo para você, crente, que ama a obra do Senhor. Deus levantará cobertura espiritual ao teu redor. Pessoas vão orar com você. São aquelas pessoas que, no maior problema que você se encontrar, aquelas pessoas que, na maior dificuldade, elas vão te entender. Não vão te deixar só.
Não vão te deixar na tempestade solitário, solitária, sozinho, sozinha. Não. Estarão contigo. Faça sol, estarão contigo. Faça chuva, estarão contigo. Porque elas foram designadas por Deus para serem a tua proteção na terra. Foram designadas por Deus para serem a tua cobertura na terra. Eu quero orar para que Deus, sem mais delongas, possa fazer isso acontecer. Eu quero orar para que Deus, sem mais delongas, possa trazer essas pessoas ao teu redor, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe sua vida rica e poderosamente. Que o Senhor levante intercessores ao teu redor. Que o Senhor levante pessoas que possam labutar contigo na seara. Que o Senhor levante pessoas que possam te entender na trajetória cristã. Um ombro amigo por onde você possa se inclinar a cabeça e reclinar a cabeça nos momentos de aflições. Em nome de Jesus. Amém.